de bom para fazer aqui em Morretes? Se você está buscando experiências que celebrem a vida e a conexão com a natureza, o Rio Sagrado oferece muitas oportunidades. Você pode visitar a Cachoeira Salto do Sagrado, uma belíssima queda d'água de 32 metros de altura, com um poço para nadar e se refrescar, e outras belezas naturais que podem ser exploradas. Eu vim aqui, na verdade, para fazer uma trilha com ele, né? E eu tô com uma amiga, aí eu vim com ela aqui para mostrar um pouco da cidade, um pouco do verde que a gente tem também, né? O Barreado, que é bem famoso. Além da comida boa, tem o lugar que eu nasci. Tem cachoeira, água limpa e gente colhedora. E revirando os arquivos de fatos e imagens da RPC, tem curiosidades aqui em Morretes e o Estúdio C já mostrou ano passado. Mas como assim? Morretes, Rio Nundiaquara? Mas aqui não tem aeroporto? O que esse avião tá fazendo aqui? Pessoal, em 2021, um casal comprou um avião e o levou de carreta para Morretes. Um Airbus com capacidade para 120 passageiros. Imagine a mega operação para trazer a aeronave. Olá, uma ótima tarde, tudo bem por aí? Hoje o convite é para você conhecer um outro lado de uma cidade histórica famosa, um destino turístico popular. E o que não pode faltar? Natureza, sabores e água. Bora conhecer a área rural de Morretes, o Rio Sagrado, agora no Plug! Semana passada, você já começou conjugando e experimentando, junto com o Plug, o verbo morretear. Para quem desce a serra pela BR-277, tem a chance de vivenciar muitas experiências pelo caminho. São surpresas e momentos que a região pode te oferecer. Basta desacelerar, observar o entorno e se permitir um roteiro diferente, mais intimista e rural, em pleno litoral paranaense. E o trajeto de hoje só continua mata adentro. Essa região está a pouco mais de 1 hora da capital e te espera de braços abertos, principalmente se você é curioso. E começamos o programa de hoje batendo um papo muito sério com o Rio Sagrado. Para isso, eu preciso colocar este fone aqui. Você já está começando a ouvir o barulhinho das águas desse rio e apertar esse botão. Então, vamos lá. Rio Sagrado, por favor, qual a importância de suas águas? As águas que fluem em meu ser são mais do que simples moléculas H2O. Elas são a essência da vida, a força que sustenta e nutre. Minha importância reside na biodiversidade que abrigo, nas histórias de liberdade que testemunhei e na regeneração que ofereço ao mundo natural. Para entender melhor um pouquinho dessa conversa que a gente está tendo aqui, eu convido a Samara. Ela é uma pessoa super ativa aqui na comunidade, também designer, e você é companheira do Danilo. E foi ele que inventou essa moda de conversar com o rio. Como assim? Isso mesmo. Bom, esse é o avatar do Rio Sagrado, é uma representação digital do rio e também física, porque a gente tem aqui a escultura do artesão local, que é o Genadir. E a ideia é que a gente consiga conversar com o rio e mudar nossa percepção sobre a existência desse rio, sobre a vida desse rio. Essa inteligência artificial, ela está treinada, tem um banco de dados com várias informações do rio, pesquisas científicas, falas também de moradores, pesquisas que foram feitas com moradores, livros. Então a gente consegue conversar com o rio, saber um pouco sobre a história, saber sobre os animais que vivem em suas redondezas, saber um pouco sobre como que é a vida na comunidade. Então a gente consegue entender o rio e perceber o rio a partir dessa perspectiva bem ampla. Mas como assim? É como se fosse de igual para igual personificar o rio?
Isso. A ideia é que a gente perceba o rio como uma entidade viva, né? E também isso está muito relacionado à ideia dos direitos da natureza. Interessante, mas como é que funciona? Para isso eu sempre tenho que ter essa conversa por esse fone. O que tem Isso. escondido lá atrás? Então, lá atrás tem os equipamentos, né? Tem microcomputadores, tem sensores. Então, ali tem alguns sensores que vão identificando a qualidade da água, né? A condutividade da água, por exemplo, que é um indicador de qualidade, a umidade, temperatura. Eu posso passar horas conversando Pode. aqui com o rio. Pode, e é uma pode pedir. inteligência artificial e ele conversa mesmo. Isso, conversa mesmo. Você pode pedir a opinião do rio sobre qualquer assunto. E pedir para ele escrever até poemas, você pode pedir também. Como um rio sagrado, eu dou e regenero, mas também ensino e protejo. Minha existência é um lembrete da responsabilidade compartilhada de cuidar e honrar o mundo natural. Que interessante. E quem vem aqui participar e conversar com o rio, o que percebe quando o rio conversa? Eu acho que o principal que a gente observou que acontece, a principal mudança é essa percepção de que o rio é uma entidade viva, que tem um nome, tem uma comunidade, sustenta uma enorme comunidade biodiversa ao seu redor, né? Então a gente perceber o rio como um igual, né? Como um ser que também pode ter uma voz e tem um direito, isso muda a forma como a gente percebe, como a gente busca proteger também, né? O rio e o entorno dele. Então, dentro do projeto de mapeamento da comunidade, a gente fez um mapeamento da linha do tempo da região. A gente começa lá há 10 milhões de anos atrás, quando ainda a Serra do Mar ainda estava em formação. Então, como que era esse território? Era muito pedregoso, ainda não era possível plantar, mas já existiam alguns animais, né? A capivara já estava por aqui. Aí depois, 2,7 milhões de anos atrás, a gente já tinha alguns animais como a onça, como o veado. Olha quanto tempo esses animais estão aqui, a gente não consegue ter essa dimensão, né? E o Rio Sagrado era um lugar que falam que era uma grande nação indígena, né? Que era a nação Carijó, e que existia por volta de 7 mil pessoas morando aqui nessa época. E aí você tem depois também os Tupi, e aí vem os colonizadores, né? O nome Rio Sagrado vem de uma época em que, antes da fundação até de Morretes, havia essa jurisdição de Paranaguá. E os meirinhos, que eram os equivalentes aos oficiais de justiça de hoje, eles tinham uma limitação. Eles só poderiam ir atrás dos escravizados que haviam fugido até o Rio Sagrado. Então, estariam a salvo quando chegassem aqui. E acolhidos por uma comunidade aqui que eram as candongas também, que eram comunidades que acolhiam pessoas de diversas origens, né? Então, isso a gente tinha os povos indígenas, os afrodescendentes, né? E depois os imigrantes. Então, aqui é um lugar de acolhimento de muitas pessoas, né? Ao longo dos anos, né? E mais recentemente dos neo-rurais, que são as pessoas que vieram principalmente após a pandemia, assim como eu, pessoas que saíram da área urbana e estão buscando uma vida diferente, uma vida conectada à natureza, e estão buscando lugares como esse para conseguir ter uma vida mais saudável. A minha história com o Rio Sagrado iniciou-se em 91. Eu não tinha ideia do que estava me esperando, mas eu, enquanto montanhista, amante da natureza, quando cheguei aqui, eu me apaixonei pelo lugar. E assim, quando você adentrava o Rio Sagrado, você via que tinha muita madeira sendo tirada daí. Aí veio a lei seca, né, que proibiu terminantemente, e essas terras desvalorizaram. Foi a oportunidade que eu tive de dizer, não, isso tem muito valor. Eu acredito assim, entre 15 e 20 mil árvores foram devolvidas para a natureza devido a esse trabalho que a gente fazia com a família, com os amigos, com todo mundo que estava preocupado, que sentia a mesma dor que eu, conseguia passar isso todos os dias da minha vida, da importância disso, né? E uma vontade de compartilhar meu espaço, tendo recurso aqui, estando aqui com o turismo.
Em 2022, eu abri oficialmente para a visitação do turismo. Hoje eu cobro uma taxa simbólica de visitação e ofereço uma estrutura, né, com banheiros, com apoio para poder descer para lá, com boias. Tenho aqui também um pastel, um caldo de cana. O acesso à cachoeira, saindo aqui do quiosque, a escadaria toda de pneu, uma ação que a gente fez, são 980 pneus só na trilha, 10 minutinhos a 15 minutinhos você chega no Salto do Sagrado. E nós vamos conhecer de pertinho esse famoso rio, esse salto que dá o nome aqui à comunidade. Para isso, ó, nós vamos com o primeiro guia da região. Eu não acredito que em 2009 você já vinha e conhecia uma área totalmente diferente do que a gente vai ver hoje, é isso? Exatamente. Tudo mais rústico, sem essa estrutura que a gente tem, sem esse receptivo, né? Mas o local já era maravilhoso e encantador. Eu me apaixonei à primeira vista por esse lugar. Que incrível. Bom, mas você não é natural daqui, você conheceu e trouxe esse amor por causa do seu pai, não foi? Meus pais, a educação que eu tive, eu sempre morei em cidade grande, então sempre quis assim essa fuga para o mato, né, para aquilo que é rústico. Então, quando eu conheci, como eu falei, não tem como voltar para a cidade. Bom, e lá se vão 15 anos dessa sua história, que você acaba trazendo pessoas para o litoral. Isso. São vários passeios que você acaba... Vários passeios, cachoeira, jipe, bicicleta, caiaque, né, city tour, história cultural. Nessas cidades litorâneas são belíssimas também. Então essa é a ideia. Tem opção para todo tipo de público. Quem chega aqui na propriedade da Marta precisa deixar um registro. Como é que Isso. Você vem, você preenche o livro de registro, coloca uma pulseirinha, tá? Está aqui. Você pode escolher a cor, eu gosto da verdinha pela mata, não é? Tá aqui, olha. E você desce, tá? Então tem esse cadastramento, isso é fundamental também que você faça, né? Caso haja algum problema, alguém se perca, tenha algum acidente, você sabe quantas pessoas desceram e quantas subiram ao fim do dia. Mas é uma trilha que precisa de guia ou não precisa de guia? Necessariamente você não precisa de guia, porque a trilha é muito bem sinalizada, né? Você tem os degraus, ele tem toda a infraestrutura de apoio, de acesso para você poder ir e vir. Eu recomendo o guia, porque o guia, obviamente, é uma pessoa que tem mais conhecimento, vai falar para você da fauna e da flora, não é? Vai ser um passeio mais lúdico, mais interessante com o guia. Com certeza. Tem muitas curiosidades. Se você descer sozinho, você vai passar e nem vai perceber. Bora começar a descer a trilha? Simbora. Vamos descer os pneus, tá, Ingrid? Então, cuidado. Chegando ali embaixo, o barulhinho do rio, maravilhoso. A gente segue adiante, passando por essa mata maravilhosa. O interessante é que a gente vai descendo e vai observando, não existe lixo no meio dessa trilha, né? Não, a área é preservada. A gente tem que respeitar isso. Mais uns passos, a gente já dá de cara com esse rio. Isso. Esse é o Rio Sagrado? Esse é o Rio Sagrado, essa água cristalina que nasce aqui, né? Vem lá do primeiro planalto para cá, na verdade, e vai banhar toda essa região aqui. Bom, a gente está contornando agora o rio e a gente primeiramente olha a cabeceira da cachoeira nessa fenda aqui, nessa janela. Exatamente, é ali que tudo começa, não é? Ali vai abrir o vale, onde a gente depois vai encontrar lá embaixo a piscina natural, tá? E você vai ter toda essa mata ciliar maravilhosa, toda preservada ali. Na sequência, é só descer. Agora bora descer então, né? Simbora então. Então, bem-vindos ao Salto Sagrado, Morretes, Paraná. Linda. Você tem ideia mais ou menos de quanto de altura? Olha, ela tem aproximadamente 32 metros, que seria equivalente a um prédio de 10 andares de altura. Pura exuberância. Dá pra gente atravessar aqui o rio? Dá para você atravessar o rio com cautela, claro, nesse momento. Eu vou de bota, tá? Que eu tô acostumado a atravessar rio de bota. Você pode ir descalça se quiser, tranquila. Cuidado nas pedras escorregadias. Quem vem, então, vem procurando o quê? Já que você traz as pessoas, leva essa informação. Vem procurando aventura. Natureza é o que a gente quer, esse espírito de liberdade. Então você volta sujo, mas com a alma lavada sempre. Essa é a ideia, esse é o objetivo. No meu espaço, eu também faço parcerias com os moradores locais. Então aqui você vai encontrar compota, você vai encontrar licores, bolachas, né? Chips de banana, artesanatos, né? Produzido pela comunidade. Eu faço essa parceria para que nós cresçamos juntos. A gente buscou, a partir disso, fazer um mapeamento de quais são as riquezas aqui da região. E tem muita riqueza cultural, porque a história aqui é muito interessante, né? Essa mistura indígena, negra, imigrante, né? Então, a gente buscou, nesse mapeamento, identificar esses pontos para que um visitante possa vir e também apreciar essas maravilhas que tem por aqui.
A mata também é sinônimo de segurança, pertencimento. Tem pessoas que não conseguem viver durante muito tempo em áreas abertas, porque durante muitos anos acabou vivendo presente na mata. Esse é o caso aqui do Janadir. Você é indígena, mas tem uma misturinha mineira aí, não é não? Justamente, misturei pela avó, né, que é mais ligada pelo índio, né, daí os outros, daí a mãe que é mais mineira. Então, eu tenho aquele espírito dela, né, comigo. Vim do norte, saí criança lá onde que vim, dali eu já se apeguei sendo uma. Sempre desde criança nunca gostei de ficar no negocinho que sair por achar mata, achar meu lugar, só queria mata. Então, onde que os outros falaram, mas o que se fiar só vê, tudo tem que ser mato. Falei, mas no mato que vai ser meu realizamento, porque lá a minha vida é viver na floresta, é viver em matas. E é verdade que você viveu mata fechada mesmo? Justamente, quando eu vim daí que para dentro dessa mata, onde que fiquei. Quando eu fiquei de maior, deu uma saída para a cidade, mas geralmente voltei sempre para dentro do mato. Cuidar de áreas grandes, uma área com quase 3 mil alqueires de floresta. Nossa. Ali viver dentro, onde viver, sempre gostei de morar em palha, cobertura de palha, que eu mesmo tecia, fazia. E sempre fazendo meus trabalhinhos de arte. Pequenininho mesmo que você já começou ali a pegar a madeira? Fazer ali sempre gostava de fazer os enfeitinhos. Daí falei, vou dispor onde para vender essas coisinhas, fazer esses pecinhos, vou vender. Aí depois que a Marta começou a tocar aqui, eles foram lá e pegaram as peças a mim para trazer aqui. Começou também onde começou a dar força. E aquilo ali se ativou debaixo das árvores, além de estar olhando e fazendo os trabalhinhos. Então eu faço todo o aproveitamento, essas madeirinhas. Eu provo e juro, nunca cortei árvore para fazer, porque é facinho, derrubar ela pouco minuto, mas para formar ela até ali, né, é demoras. E essa aqui é a sua primeira obra de arte? E essa aqui foi a primeira peça grande que eu fiz e foi um destaque, né? Oi, maravilhosa! Então é essa que é a minha sobrevivência, assim, né? E tem muitas pessoas, às vezes, chegam até ali, vê eu fazendo, chegam e já... Só que eu gosto que vem criança, que quer aprender. Muitas você vezes, ensina? Às vezes pega ali, faz com a borreirinha, mas eu gosto. Eu posso dizer que você se sente um indígena realizado? Eu considero. Sentido, assim, realizar essa parte por sobreviver também. Se eu ficar dentro do mato lá, uma semana, 2 semanas, não precisa. Eu sobrevivo com comida de frutas, coisas no mato, com brota de várias coisinhas. Por eu ir no mato e espreita com a floresta. Para todo lugar que você olhe nessa região tem diferentes formatos e tons de verde. Uma rica vegetação que chamou a atenção do Marcelo e da Rosemir, que você não quer nem saber do mar, você quer saber realmente da mata, é isso? Floresta é uma benção, amo. Mas eu te pergunto, como é que você achou esse lugar? Isso aqui, eu e Marcelo sempre viajamos. Ele é presidente do motoclube e a gente estava sempre na estrada. E um grupo de amigos nos convidou para um almoço aqui, foi onde a gente encontrou esse pedacinho. Foi irresistível. Quando a gente soube que estava para vender, ele tem 6 nascentes, a gente não resistiu. Compramos a água, mais a água que a floresta. Eu comprei essa propriedade e ela estava levemente desmatada para venda, mas eu já reflorestei. Como assim já reflorestou? Eu já reflorestei com frutíferas. Porque também é segurança alimentar, não é verdade? A gente tem aqui umas 600 frutíferas. Você é autossuficiente, quer dizer, você planta, você transforma e você usufrui e vende o excesso? Vendo o excesso. Eu não gosto de desperdício. Aqui não fica fruta no chão. É tudo colhido, é tudo processado, desidratado. Eu faço compota, eu faço doce, eu faço o que for preciso para nada ser desperdiçado. Bom, até a energia elétrica tem placas solares, né? A energia, para preservar frutas e tal, eu congelo muita coisa, né? Então a energia solar para mim foi o carro-chefe também no caso da poluição, né? Então eu sou totalmente autossuficiente em questões de água, de luz, né? Esse aqui é o pé de cacau, que não é novo, né? Ele já tem um tempinho plantado aqui. Sim, faz 5 anos que eu tenho ele aqui. E você já colheu quantas vezes? 3 já.
Bom, a gente veio procurar mais uma fruta diferente aqui dentre as tuas 600, 700 espécies. A gente chegou nessa que é uma bola que parece que tem uns pelinhos. Que é isso? Isso é o lulo, ou naranjilha, né? Que é da onde, tradicionalmente? Ele tradicionalmente é dos países aqui dos Andes, né? Era a fruta do Inca. Só ele que podia fazer o uso desse suco aqui. Eu estou descobrindo que dá uma geleia fantástica, com sabor bem diferente. Você faz, você vende também? Faço e vendo também. Qual é o tamanho hoje da tua propriedade aqui, Rô? Ai, gente, tem 24 mil metros aproximadamente, né? Mas 20 mil metros quadrados você mantém preservado? Preservadíssimo. Esse rio sagrado é encantador, ele está preservadíssimo, gente. Quanto mais a gente trouxer pessoas para ver tudo isso que a gente tem, isso é maravilhoso. Para você, para o turista, o que precisa estar andando junto? A comida da região que você está. A minha família é cozinheira já de raiz, né? A minha avó, eu fui criada em chácara. E hoje você faz o quê? Crio receitas, faço compotas, faço bolo, faço tudo com as coisas que a natureza me dá aqui. Bom, já que você tem tanta coisa gostosa, agora eu queria saber se você não faz uma receita para todo o estado do Paraná, algo que tenha a ver com a tua história, que você faça bem rapidinho. Com o maior prazer. Então bora lá, vamos ali para tua cozinha, eu me convidando para casa dos outros, vamos lá? Transmitir conhecimento é ótimo. Agora sim, nós viemos para dentro da casa da Rô para comer, porque tá cheio de coisa escondida dentro do fogão, dos armários, mas primeiro nós vamos fazer o bolo. Esse bolo é da sua família, certo? Certo. Esse bolo eu resgatei num caderno de receitas antigo da minha mãe, ele está se desmanchando. Eu fiz algumas adaptações. Na época a gente não usava cacau puro, né? O cacau 100%, e é o que eu adicionei que deu um sabor bem característico. Mas a gente vai fazer um bolo de café, mas, Rô, não é bolo de cappuccino? A gente pode até chamar de bolo de cappuccino, né? Ele tem café solúvel, tem leite, né? E chocolate. E tem o chocolate. Curioso, então tá, vamos lá, me diga quais são os ingredientes, por favor. Os ingredientes para o bolo de café são 4 ovos, 1,5 xícara de leite, meia xícara de azeite, 1,5 xícara de açúcar, 4 colheres de sopa de café solúvel, meia xícara de cacau 100%, meia xícara de achocolatado, 2 xícaras de trigo e 1 colher de sopa bem cheia de fermento químico. Vamos começar e é bem fácil, certo? Ele é muito fácil. Eu começo sempre colocando 4 ovos, na sequência eu coloco açúcar. Agora eu coloco o óleo. Daí na sequência eu vou colocar o leite. E por último aquilo que não pode faltar, né? O café solúvel. E eu vou bater agora para que se misture bem os ingredientes. É um minutinho, é bem rápido. E agora? É o cacau, o achocolatado. O trigo eu coloco aos poucos e vou batendo. Por último, como sempre, o fermento. Agora a gente vai colocar de uma forma que eu já untei. Enquanto a gente está terminando de colocar o bolo aqui na forma, ela já deixou o forno pré-aquecido, certo? Ah, sim. Pronto? Pronto. Agora é colocar naquele forno que já está quentinho. Vai assar durante quanto tempo? Mais ou menos uns 180 graus por uns 30 minutos. E ele vai ficar uma delícia. 30 minutinhos depois, o bolo está pronto e ela desenforma com muita facilidade. Nós temos duas opções, um bolo sem cobertura e outra com. Essa opção que você já deixou pronta com o brigadeiro de café, como é que você faz para quem quiser fazer em casa? É quase um brigadeiro normal. Manteiga, leite condensado, o café solúvel e cacau 100%. Por cima eu coloquei um granuladinho para ficar bonito. Bom, e a mesa não poderia estar pequenininha, né? Ela está gigante, cheia de opções. Cheia nada, pouquíssima, perto do que você montou lá dentro pra gente, né? Com algumas opções para o nosso café. Bom, e nossa vez de experimentar um bolo que ficou fofinho, saboroso, porque o bolo não é feito com café passado e o café solúvel, ele dá uma potencializada nesse sabor. Cappuccino. Ficou maravilhoso. Vamos atacar? Vamos atacar. A gente já continua, só um pouquinho, tá?
Olha os chips, chips de banana, chips de mandioca, tem de batata. Tem vários sabores que só Morretes tem. É porque assim, falou que é produto de Morretes, principalmente familiar e ainda artesanal, já tem um valor agregado, certo? Com certeza. E essa história que começou lá atrás tem a ver com a história da família Latuf, mas foi seu bisavô que deu o pontapé como? Exatamente, ele comprou essa propriedade nos meados aí de 1930 para o meu avô Adalberto. Iniciou na agricultura, plantio de banana, frutas, depois passou meu pai no cultivo já mais acentuado na banana. Um pouco adiante, iniciou os chips. Tira a banana verde, descascamos, fazemos ali, tem um mandolim, o nome da ferramenta para a gente fazer as fatias. Tudo artesanal, manual, familiar. A G, sua esposa, está aqui descascando, cortando. E vocês fazem bacias, né? Isso, a gente chega a produzir semanalmente cerca de 20 caixas de banana por semana. Até para fritar, é uma fritadeira gigante aqui. Fritadeira gigante, tá? Dá cerca de quase 2 metros. Bom, da banana vocês também trabalham com a mandioca. Trabalhamos com a mandioca, exatamente. Não é produção própria nossa, e sim dos demais agricultores da nossa região. Temos também a batata. Pois é, e a batata você pega de onde? Batatas vamos buscar em Contenda. Oxe, dá um beijo lá pro pessoal de Contenda que Pessoal trabalha. de Contenda, seu Carlito. Muito obrigado, seu Carlito. Como é para você? A 277 hoje ela é muito importante para a região, não é não? Para nós, a BR-277 é que ela nos traz vida, né? Sim. Nos traz tudo. Porque seja para o comércio, seja para o turismo, ela que nos traz todo esse povo para conhecer o nosso turismo, os nossos ambientes naturais. Então, quando você estiver descendo e passeando pela 277, se dá uma paradinha nos restaurantes, nas bancas, lembra do Elcio, lembra de todos esses produtos que são transformados aqui na região, é valorizar e prestigiar aquilo que os moradores locais fazem. Que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, muito carinho, que venham isso a melhorar a cada dia. Claro. Para que os nossos jovens permaneçam nesse caminho, nessa rota. Né? Até porque vocês não trabalham sozinhos, é uma empresa familiar. Exatamente. Trabalha o quê? Você, a G, sua esposa? Minha esposa, meus 2 filhos, né? Tem cunhada, tem sobrinha, tem o pessoal da região. E hoje é a Mica, sua sobrinha, que está aqui embalando. Hoje a Micaela está na operação ali, ó. E a história da sua família vai fazer aqui quase 100 anos de uma chegada e está passando para um futuro. Essa aqui é a 5ª geração. Como é que você vê tudo isso? A gente tem a felicidade de ter a oportunidade de continuar o que os nossos pais, nossos avós deixaram para a gente. E tá aqui, teu filho está olhando hoje para a história de trabalhar com água, né? Exatamente. Hoje ele está cursando um curso voltado para a criação de peixes, e o pai lida com a terra, o filho lida com a água, e vamos ver o próximo ali, vai ajudar um dos dois. É a história que segue, é para frente. Para frente. Obrigada, gentileza, por uma história aí que vai completar quase 100 anos de transformação e mudanças, porque o tempo ele não para, certo? Exatamente. A necessidade dessa evolução, né? Obrigada, gentileza, família Latuf. Aquele tchau lá para a câmera. Tchau, gente. Bom final de semana. O Estúdio C tá chegando aí com mais histórias paranaense. Mas, ó, a gente volta semana que vem aqui na área rural ainda de Morretes, porque tem muita coisa boa para comer, para ver e para se divertir. Tchau. Até semana que vem aqui, hein? O samba aqui é o picarijó, todos os seres vêm se alimentar. Sou festa, peixe, um berço da terra. Eu sou você quando enfim despertar. A água sagrada vem do céu, a água do sagrado vem da terra.